Olá pessoal, vamos realizar a correção das atividades da semana 1 do nosso PET, volume 6 de Matemática. A nossa unidade temática é a álgebra e o nosso objeto de conhecimento, equação polinomial do segundo grau, do tipo incompleta. Então, aplicando expressões algébricas na resolução de problemas. O prefeito de uma cidade reservou um terreno quadrado de lado medindo x metros para a construção de uma área de lazer. Ao analisar o projeto, o engenheiro solicitou uma ampliação do terreno em 90 metros quadrados, para que a área de lazer totalizasse 414 metros quadrados. Observe a figura abaixo e a solução proposta para encontrar o valor da medida x do lado do terreno quadrado original. Então, pessoal, nós temos aqui, o que foi solicitado. O terreno era em azul aqui, de lado medindo x centímetros, E a área dele, pessoal, é multiplicar lado vezes lado. Então, x vezes x é x elevado ao quadrado, certo? Só que ele solicitou uma ampliação de 90 metros quadrados desse terreno. Então, ampliou essa parte em vermelho aqui, 90 metros quadrados, para que a área total chegasse a 414, Então, a expressão algébrica que descreve a metragem total da área projetada pelo engenheiro em função da medida x do lado do terreno quadrado original é uma equação quadrática, ou uma equação polinomial do segundo grau. Então, é essa expressão aqui, Antigamente, em azul, eu só tinha isso, x ao quadrado. Quando estendeu os 90 metros, então x quadrado mais 90. E a soma desses dois pedaços, dessas duas áreas, vai totalizar um total de 414, que será o total do terreno aí, certo? 414 é a área x mais 90, mais a área que mede 90 metros quadrados. Então, vai totalizar 414. Equação quadrática, equação polinomial do segundo grau, ela tem esse formato aqui que eu já disse para vocês. Ax quadrado mais bx, ó o erro aqui no PET, que não é bc, pessoal, é bx. Consertem aí, tá? Ax quadrado, ainda bem que eu já falei isso para vocês, mais bx mais c igual a zero. E eu já disse também que o a não pode ser zero, porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado é zero. Então, aqui vai zerar e eu não vou ter equação de segundo grau. A equação é do segundo grau justamente porque o x está elevado ao expoente 2, certo? As equações quadráticas ou equações polinomiais de segundo grau são aplicadas na resolução de problemas desde a época dos babilônios. Resolver uma equação significa determinar suas raízes no conjunto dos números reais. Então, pessoal, quem copiou isso aí no caderno, eu gostaria que sublinhasse essa parte, Resolver uma equação, você vai sublinhar aí, resolver uma equação significa determinar as suas raízes dentro, do conjunto dos números reais. Isso aqui é muito importante, dentro do conjunto dos números reais. Uma raiz é uma equação, uma raiz de uma equação é um número real que, substituindo a incógnita por esse número na equação, transforma o resultado em igualdade verdadeira. O conjunto formado pelas raízes de uma equação é conhecido como conjunto solução da equação. As equações quadráticas podem ser expressas na forma ax quadrado, de novo está errado, mais bx, não é bc, é bx, mais c igual a zero, em que o a, b e c são números, eu disse para vocês, a, b e c vai ser números, certo? E o a não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. A é o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, A é o número que acompanha o x ao quadrado, sempre diferente de zero. B é o coeficiente de x, ou seja, B é o número que acompanha o x, e pode ser igual a zero. E C é o termo independente, ou seja, o número que está sozinho não está acompanhado de nenhuma letra, e também pode ser igual a zero. Dizemos que a equação do segundo grau é incompleta quando ou B é zero, ou o C é zero, ou o B e o C são iguais a zero. Outro erro do PET, colocou diferente. Então, vocês vão tirar e colocar igual. Não é diferente, é igual, certo? A equação se reduz a ax ao quadrado mais c igual a zero, onde, pessoal, eu nem vou terminar de ler essa parte aqui, onde acontece o quê? Onde o b é zero, certo? Então, quando a equação
o b é 0, não apareceu o termo x, no caso b, ela for no formato ax² mais c igual a 0, ela está na sua forma incompleta. É o que aconteceu aqui, ó, nessa equação aqui do problema proposto. Ó, quem é o a? O a é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem nada, pessoal, é 1, certo? Mas para eu fazer, eu preciso organizar a minha equação, porque a equação do segundo grau, ela é na forma ax² mais bx mais c igual a 0. Ela é nesse formato, né? E o que aconteceu ali no exercício? Ele falou que x ao quadrado mais 90 tem que dar 414, certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o x para o outro lado, ok? Então, vai ficar x ao quadrado, o x para o outro lado, não, o número para o outro lado. É igual a 414, né? O 90, ele tá positivo, trocou de lugar, trocou de sinal, passa para lá negativo. Então, x ao quadrado é igual a 414 menos 90 é 324, certo? Então, pessoal, para resolver essa equação aqui, ó, aqui ele colocou nesse seguinte formato. Deixa o celular focar, né? Primeiro ele colocou que o x ao quadrado é menos 324 igual a 0, né? Ali eu já fiz direto. Ou seja, o a é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem nada é 1. B é o número que acompanha o x. Quando não tem b, o b é 0. E c é o número que está sozinho. Então, c é menos 324. Aí ele chegou na forma que eu cheguei aqui, ó. Encontrar as raízes, pessoal, é encontrar o valor do x, certo? Então, para encontrar o valor do x, eu tenho uma potência. A inversa da potência é a raiz. Se eu tenho a potência ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados, certo? É só extrair a raiz quadrada de ambos os lados, ok? O expoente do x ao quadrado corta com o índice do radical. O radical some, isso aqui é uma propriedade radical, quando eu posso cortar o expoente e o índice, sobra só o x, que é o que eu estou procurando. Raiz quadrada de 324 é eu achar um número que multiplicado por ele mesmo dá 324, no caso é o 18, certo? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que considerar mais ou menos, mas nesse caso, por quê? Porque raiz quadrada eu vou ter duas raízes, a positiva e a negativa, né? Só que nesse caso se trata de medida, x é a medida do lado do terreno, não existe medida negativa. Então, nesse caso, eu não vou considerar a negativa não, pessoal, certo? Nesse caso, a gente não considera a negativa, a gente vai considerar apenas a positiva, certo? Por quê? Porque se trata de medidas de lado, ok? O conjunto da solução, se a gente considerasse mais ou menos, seria o menos 18 e o mais 18, né? Porque menos 18 ao quadrado dá 324, menos vezes menos é mais, já expliquei para vocês. 18 ao quadrado também dá 324, então tanto a positiva quanto a negativa dá 324. Só que como se trata de medida, eu descarto a negativa porque não existe medida negativa. Então, a medida original do terreno fica sendo apenas 18 metros quadrados, certo? Agora, ele quer que a gente faça, né, aqui, encontrar o valor dos coeficientes A, B e C em cada equação, né, e apresentar o conjunto solução, ou seja, achar o valor do x, encontrar as raízes. Nessa primeira equação aqui, pessoal, o A é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, quando não tem nada, ele é 1, certo? B é o número que acompanha o x. Aqui é como se o 1 estivesse acompanhando. Se não tem o termo x, então o B é 0. C é o número que está sozinho. E o número que está sozinho é menos 9, certo? Então, A, B e C, ok? E resolver essa equação. Então, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Deixa eu focar o celular aqui. Eu perdi o foco do celular aí. Então, pessoal, ó, x ao quadrado, jogo 9 para lá. O 9, ele tá negativo, ele vai passar para o outro lado positivo, certo? Para tirar o quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados, considerando a positiva e a negativa. Então, extrai a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 9, certo? O expoente e o índice corta, sobra só o x. Mais ou menos, a raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, tá aí, ok? Na letra B,
O A é o número que acompanha o x ao quadrado, então o A é 1. Quando não tem nada é 1. B é o número que acompanha o x, não tem x, o B é 0. C é o número que está sozinho, então C é igual a menos 4, certo? Resolvendo a equação aqui, pessoal, ó, x ao quadrado igual a 4. 4 está negativo, passei para lá positivo. Aí eu vou extrair a raiz de ambos os lados, considerando a positiva e a negativa. A gente não pode esquecer disso, porque tanto o 2 positivo quanto o 2 negativo dá 4. Né? A raiz de 4 é 2, então x igual a mais ou menos 2, certo? Aqui, na letra C, o A é o número que acompanha o x ao quadrado, então o A é 1, quando não tem nada é 1. B é o número que acompanha o x, então B é 0. C é o número que está sozinho, C é menos 36. Para encontrar o valor do x, pessoal, ó, x ao quadrado igual a 36. Corta o expoente, o índice, né? O 36 está negativo, passou para lá positivo. X é igual a mais ou menos a raiz de 36. E a gente sabe que é 6, porque 6 vezes 6 é 36, então x igual a mais ou menos 6, ok? Na letra D, pessoal, ó, o A é o número que acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada é 1. B é o número que acompanha o x, se não tem o x, o B é 0. C é o número que está sozinho, então C é 9, certo? Extraindo a raiz lá, ó, jogando 9 para lá, ele está positivo, passa para o negativo. Aí eu vou extrair as raízes dos dois lados. Aí o que aconteceu? Né? O x é menos 9. Não existe raiz de número negativo, pessoal. Que raiz de menos 9 não existe. Não existe raiz real de número negativo. Por quê, professor? Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê negativo. Olha, se eu multiplicar menos 3 vezes menos vezes menos é mais. 3 vezes 3 é 9. Então, nem dois sinais de menos juntos nunca vai dar o quê? Negativo. Vai ser sempre o quê? Positivo. Então, por isso que não existe raiz de número negativo. Eu não consigo multiplicar um número por ele mesmo que fique negativo, porque menos vezes menos é mais. Então, quando acontecer da raiz ser negativa, você vai escrever: não existe raiz real de número negativo. Por que real? Porque lá no terceiro colegial, nós vamos aprender que essa raiz existe de número negativo, mas no conjunto dos números complexos, que não é o nosso caso agora, ok? Na letra F, pessoal, nós temos aqui, ó, os coeficientes. Letra E, desculpa, primeiro. O A é o número que acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada, o A é 1. B é o número que acompanha o x, se não tem o B, o x é 0. E C é o número que está sozinho, então C é igual a menos 16, certo? Então, jogando o 16 para lá, tá negativo, passa positivo. Extraindo a raiz dos dois lados, né? Eu vou considerar a positiva e a negativa, certo? Corta o expoente e o índice, x é igual, raiz de 16 é 4. Então, x igual a mais ou menos 4. Na letra F, o A é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem nada é 1, esse aqui é menos, então A vai ser menos 1. B é o número que acompanha o x, se não apareceu o B é 0. E C é o número que está sozinho, então C é igual a 4. Certo? Resolvendo aqui, ó, menos x, eu jogo 4 para lá, igual a menos 4. A letra não pode ficar negativa, então vou multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, por 1 porque o 1 não vai alterar nem o x ao quadrado e nem o 4. Por menos porque para o menos virar mais, só pode ser multiplicado por outro menos. Então, menos vezes menos é mais, menos vezes menos é mais. Tem que multiplicar os dois lados para manter o equilíbrio. X ao quadrado igual a 4. Extraindo a raiz, x ao quadrado igual a 4. Extraindo a raiz dos dois lados, pessoal, né? Considera positiva e a negativa. X é igual a mais ou menos 2, certo? Na letra G, o x... O A, desculpa, é o número que acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada é 1. O B é o número que acompanha o x, então quando não tem, ele é 0. E C é o número que está sozinho, C é igual a menos 3, certo? Então, jogando 3 para lá, tá positivo, vai para lá negativo, extrai a raiz dos dois lados, a raiz quadrada, considerando a positiva e a negativa. Só que raiz de 3 não tem raiz, então você pode deixar dentro do radical, certo? X igual a mais ou menos raiz de 3, ok? E na H, o A é o número que acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada é 1, se dá negativo é menos 1.
B é o número que acompanha o x, se não tem o B é zero. C é o número que está sozinho, então C é igual a 81, ok? Resolvendo, menos x ao quadrado é igual a 81, tá positivo, passa para o outro lado negativo. Para tirar o menos do x, eu multiplico por menos 1, porque eu não estou procurando o valor do x negativo, e sim do x positivo. Menos vezes menos é mais x ao quadrado, menos vezes menos é mais 81. Extraindo a raiz de ambos os lados, corta aqui, ó. X é igual a mais ou menos, a raiz de 81 é 9, né? Então, x é igual a mais ou menos 9, ok? Atividade 2. Uma loja vende um espelho que tem formato de um quadrado com lado medindo x metros, pelo valor de R$800. Desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja e indicando as medidas de seus lados em metros. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida do seu lado. Então, se o espelho é quadrado e ele tem x de lados, né? Então, você desenha um quadrado e coloca as dimensões x. Coloquei apenas 2 dimensões, mas se você quiser colocar as outras, tudo bem. Para calcular a área, é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Eu já vou usar o lado ao quadrado, né? Porque lado vezes lado é o mesmo que lado ao quadrado, porque já sai direto, né? X vezes x é x ao quadrado. Então, é só você colocar o lado que mede x e elevar ao quadrado. É a expressão algébrica que representa a área, ok? Bem, sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metros quadrados, calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros de seu lado. Então, primeiro nós vamos calcular o preço do metro quadrado do espelho. O espelho é vendido por R$800. E o metro quadrado dele, aqui na letra B, falou que, e a área total corresponde a 6,25 metros quadrados. Então, é só pegar o preço do espelho e dividir pelo o que corresponde à sua área, né? Que a sua área total, que no caso é 6,25. Então, nós vamos encontrar 128. Isso significa que cada metro quadrado do espelho custa R$128. É só pegar o valor e dividir pela área do espelho, né? Que a gente vai encontrar que cada metro quadrado do espelho custa R$128. Ainda na letra B, ele pediu a medida do lado. Ele falou que a área é 6,25, então x ao quadrado igual a 6,25. Extraindo a raiz de ambos os lados, pessoal, extrair a raiz quadrada de ambos os lados, como se tratando de medida de lado, eu não vou nem colocar mais ou menos, porque não existe medida negativa, certo? Então, x ao quadrado é igual a raiz de 625. Corta aqui, ó, o expoente e o índice, raiz quadrada aqui, o índice é 2, né? Eu não estou colocando, mas todo mundo sabe que é 2. Vou transformar o 6,25 em fração. Então, para a vírgula, esse número é 625. Embaixo sempre tem o 1. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, 2 zeros no denominador. 625 sobre 100. A raiz de uma fração é a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Raiz de 625 é 25, porque 25 vezes 25 é 625. E a raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. 25 sobre 10 é 2,5 metros, né? É só você copiar o número de cima. Se eu tenho um zero no denominador, eu tenho um número depois da vírgula de trás para frente. E em centímetros é só multiplicar por 100. 2,5 vezes 100, 250 centímetros, porque ele pediu a resposta em metros, que já sai direto, e em centímetros multiplica por 100. Conversão de unidades nós estudamos no PET 5, ok? Letra C. Um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Desenhe um esquema ilustrando o espelho com medidas especificadas pelo cliente em metros. Ele pediu para reduzir 50 centímetros. De metro para centímetro eu divido por 100 porque eu estou voltando, né? Então, se eu posso cortar um zero aqui e um zero aqui. E 5 dividido por 10 é 0,5. Então, aqui está o espelho com as dimensões. Só que aqui, ó, é 0,5, né? É x menos 0,5. A dimensão é x menos 0,5. Ficou faltando colocar aí, certo? Porque é 50 centímetros a menos. Então, se era x, dá x menos 0,5, né? Na letra D, quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitado pelo cliente? Então, a gente sabe que a gente calculou, que a gente encontrou que o lado do espelho, né, o valor do lado é 2,5 metros.
O perímetro vai ser somar x menos 0,5 4 vezes, né? Então, você vai fazer x menos 0,5 mais x menos 0,5 mais x menos 0,5 mais x menos 0,5. Vou trocar o x por 2,5 porque o lado do espelho é 2,5. Então, 2,5 menos 0,5 mais 2,5 menos 0,5 mais 2,5 menos 0,5 mais 2,5 menos 0,5. Quando eu diminuo 2,5 menos 0,5, encontro 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. Então, o perímetro do novo espelho, que ele quer um espelho menor, é 8 metros. A área é lado vezes lado. Se o lado mede x menos 0,5, então vou multiplicar x menos 0,5 duas vezes. Então, o x é 2,5, 2,5 menos 0,5 é 2, 2 vezes 2 é 4. Então, a área do novo espelho, do espelho menor que o cliente quer, é 4 metros quadrados, ok? E a última aí, depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em todo o contorno do espelho. A loja cobrou R$15 por metro de moldura. Qual o valor total que o cliente deve pagar pelo espelho e a moldura? Então, pessoal, a gente sabe que cada metro quadrado do espelho que nós calculamos lá na letra B é R$128, né? Se a área dele tem 4 metros do espelho menor, então é 4 vezes 128. Então, 512 é o valor pago pelo espelho, quando eu multiplico 4 vezes 522. A moldura vai ter o mesmo tamanho do perímetro. O perímetro desse novo espelho é 8. Cada metro da moldura lá, ela vai custar R$15 por metro. Então, 8 vezes 15, 120. 120 é o valor pago pela moldura. Então, o cliente vai pagar 512 pelo espelho, mais 120 pela moldura, esse total de R$632. Pessoal, espero que todos tenham entendido. Desculpem aí os meus erros e tropeços. Qualquer dúvida podem me perguntar. Um abraço a todos.